Olá pessoal, tudo bom? Eu vou gravar aqui um vídeo rapidinho falando sobre as minhas leituras de junho e também vou mostrar aí uns livros que eu recebi nas últimas semanas e antes disso também, porque tem muita coisa que chegou aqui e eu acabei não fazendo vídeo pra mostrar, tá bom? Eu li 2 livros em junho apenas. O primeiro deles, que eu atravessei o mês praticamente lendo, foi o Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Esse livro é absolutamente sensacional. Parece que eu tava lendo aí, marquei muita coisa. Parece que eu tava lendo o livro no momento certo, né? O Brasil tá passando por uma hora aí na sua história interessante, esses protestos e tal. E eu acho interessante conhecer um pouco a história do país nesses momentos. É um livro que basicamente vai falar sobre a ascensão e a queda do Fernando Collor, né? E como que a imprensa tratou o Collor. O Mário Sérgio Conte, hoje ele é apresentador do Roda Viva na TV Cultura, mas ele tem uma história no jornalismo brasileiro. Ele passou por vários veículos grandes na imprensa e ele escreveu esse livro mostrando sobre as relações do Collor com a imprensa. Quem ele conhecia, quem ele não conhecia, como que os jornais, as revistas e a TV tratou o Collor durante a sua campanha, antes e depois. E a gente vai ver aí a ascensão e a queda do Fernando Collor. Gente, esse livro tem muita história, muita história. É muita contravenção nesse país, vocês não estão entendendo. E história com os jornalistas, história dos políticos, PC Farias, qual era a função do PC Farias nisso tudo. É assim, uma corrupção azeitada, natural que ele realizava no governo, uma coisa que a gente fica impressionado. Eu termino de ler o livro muito impressionado, realmente. Eu recomendo. O Mário Sérgio escreve muito bem. Você vai ler isso aqui fácil, fácil. Vai atravessar todas essas páginas assim com muita facilidade. Não dá pra poder contar tudo que se passa no livro, porque são muitas histórias. A gente vai acompanhar o governo. Aquele momento lá anunciando o pacote econômico que congelou as poupanças dos brasileiros, como que a imprensa tratou aquilo, a Zélia, figuras aí do nosso caldo de cultura político recente. Eu recomendo muito, assim, acho interessantíssimo de conhecer um pouco a história recente do Brasil, certo? Recomendo. Mário Sérgio vive publicando textos na revista Piauí. Ele escreve até sobre literatura. Eu comentei no outro vídeo, eu acho que ele realmente está retraduzindo as obras do Proust. Tem um texto na revista, eu vou tentar procurar e deixar o link, que ele fala sobre aquela cena do Proust no início do primeiro volume da série, do menino com a mãe dele no quarto, qual livro que ele estava lendo, qual a relação. Ele faz uma análise interessantíssima daquelas primeiras páginas do primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, né, no Caminho de Swan. Enfim, ele escreve muito bem. Esse livro é sensacional. Olha, 5 estrelas, viu? Um outro livro lido em junho foi o Método Prático da Guerrilha, desse Marcelo Ferroni. Esse livro me parece uma obra de ficção histórica. Ele vai falar sobre os últimos anos do Che Guevara na Bolívia, quando ele tentou, né, voltando da África, daquela tentativa fracassada de levar a revolução para a África. Ele tentou aí o mesmo processo na Bolívia e foi a derrocada final dele, né, nos anos 67, 66, 67. E essa obra que me surpreendeu, não dava nada para esse livro, não comprei esse livro por indicação, comprei lendo a sinopse. E a gente vai acompanhar o Che Guevara tentando conseguir juntar essas pessoas, espionagem, contra-espionagem e tal. E principalmente a participação de um brasileiro nessa história, que supostamente teria estado lá com Che Guevara nos últimos dias dele na Bolívia. É um livro bem escrito, tem assim, parece que uma hora fica entre ficção, entre ensaio, a gente não sabe muito bem. Eu gostei muito do resultado, é um livro curto, vocês podem tentar ler porque é rapidinho. E esse livro estava numa daquelas promoções, né? Eu paguei quase R$5 esse livro, publicado pela Companhia das Letras. Vale a pena, eu gostei desse livrinho, me surpreendeu, certo? Bom, essas foram as minhas 2 únicas leituras de junho. Eu tô lendo livros mais longos, então tô lendo pouco, mas eu vou mostrar aqui junto para vocês os livros que chegaram para mim, pra gente poder conversar mais um pouco, ok? Bom, então, eu recebi um tempo atrás O Resto é Ruído, do Alex Ross.
Esse moço é jornalista de música do The New Yorker, muito respeitado aí nessa área. Tem outro livro dele também no Brasil sobre música pop, se chama Escuta Só. Esse aqui me parece que ele vai tentar fazer uma história, contar a história do século XX através da música clássica. E me parece que é muito interessante. Eu li, assim, muitas resenhas boas para esse livro aqui. Se alguém tiver lido, por favor, me dê sua opinião. Eu descobri tardiamente que uma biografia bem escrita é uma ótima leitura. Então estou investindo pesado aí nas biografias que são elogiadas. Aquela da Maria Antonieta, lançada no Brasil, que eu achava meio caro, e eu descobri porque que é caro, porque o livro é longo. Esse livrinho aqui tem as letrinhas pequenininhas, são muitas páginas. E eu consegui essa edição lá na estante virtual, mais baratinha. Ainda bem que não é aquele papel jornal. Essa biografia foi muito elogiada, dizem que é muito bem escrita. Eu sou super fã daquele filminho da Sofia Coppola, Maria Antonieta, então eu comprei e lerei. Outra biografia muito elogiada quando foi lançada também é a do Einstein, escrita por esse Walter Isaacson, e mesmo autor da biografia do Steve Jobs. Eu me lembro quando esse livro foi lançado, o pessoal falou muito bem. Então, já estou até dando uma lidinha aqui, parece ser interessante mesmo, certo? Outro livro que eu recebi, Janet Malcolm, queridíssima, já vai, eu acho que 3 livros lidos da Janet Malcolm, né? Aquele sobre psicanálise, o sobre a Sylvia Plath e o sensacional O Jornalista e o Assassino. Então vou comprar todos os livros dessa Janet Malcolm, com essa obra jornalística fantástica, sem pensar. E esse aqui, ela conta aí a história dela lendo os contos do Chekhov, né? Me parece interessante. Uma pequena parte do livro é o texto da Janet Malcolm. O restante são contos, os principais contos do Chekhov. Então, conhecerei o autor lendo esse texto jornalístico e também lendo os contos, né? Esses foram os livros que eu recebi. Eu já li, esse mês foi o Só Garotos, da Perry Smith. Vou falar no vídeo de leituras de julho. E estou lendo no momento, sem parar, completamente absorvida, O Conde de Monte Cristo, desse autor francês. Gente, que livro é esse? Que livro é esse? Não dá pra parar de ler isso aqui. É sensacional, sensacional. Eu vou falar aí, tô metade, eu acho, do primeiro volume. Acredito que até o final de julho eu vou ter terminado de ler os 2 volumes. E nós vamos falar sobre esse livro fantástico. Fantástico. Ok? Bom, essas foram as minhas leituras. Esses foram os livros que eu recebi. Se vocês conhecem, por favor, deixem nos comentários pra gente trocar figurinhas. Até a próxima. Tchau, tchau.